Olá, eu sou Senise Rocha, venho lá das Minas Gerais, CBH Doce. Estou recebendo aqui hoje também uma mineira, Poliana Valgas, e também Maciel, Poliana do Velhas, Maciel do São Francisco. Poliana, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Maciel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui. Fala Comitê. O Rio Velhas é afluente do São Francisco. Exatamente, um dos afluentes e o maior afluente em extensão do São Francisco. Fala um pouquinho como é que está o contexto desse rio, onde é que ele está inserido. Bom, o Velhas está bem na região central de Minas, então pega ali de Ouro Preto até Várzea da Palma, onde encontra, né, com o São Francisco. São 51 municípios e é a bacia onde é a capital, né, grande parte da capital está inserida, e metropolitana. O presidente anterior foi o Marcos Poliano, Exatamente. que é uma sumidade na gestão de recursos hídricos no Brasil, né? Como é que é assumir um posto dessa envergadura, presidente? Fala um pouquinho dessa responsabilidade, Bom, Poliana. é um desafio, né? Suceder o Poliano. E o Poliano é uma inspiração para todos nós. Está dentro do Velhas, está no São Francisco também, né, Maciel? E vice-presidente no Velhas e no São Francisco também compondo. É um desafio diário, né? Suceder o Poliano. Mas estamos seguindo que a gente continua junto. Poliana, o Velhas para nós é uma grande referência, né? Vocês são muito dinâmicos, vocês estão sempre agindo, é mobilização, educação ambiental, é expedição. Fala um pouquinho dessas pautas que movimentam tanto o comitê e a bacia. Bom, o Velhas, ele é um comitê, está com 25 anos, 25 anos agora, todos os instrumentos, né, implantados desde 2018, e isso nos dá uma garantia de desenvolver as ações de mobilização, de participação social, que é o grande DNA do Comitê do Velho. Eu diria que o diferencial do Velhas é exatamente essa estrutura que a gente tem de subcomitês, que garante com que a sociedade nos territórios consigam contribuir para essa discussão local sobre os problemas locais. E com isso a gente tem avançado na mobilização ao longo da bacia. Explique, tem o comitê, de fato, do Velhas e existem comitês territoriais? Quantos? Exatamente, existe o comitê e uma subdivisão por UTS, né, Unidades Territoriais Estratégicas, onde existem 18 subcomitês. Cada subcomitê tem de forma paritária ali, sociedade civil, usuários e poder público. O Velhas compreende quantos municípios? São 51 municípios. Por isso essa necessidade de ter decisões locais, regionais? Também, e até mesmo porque os desafios e São as específicos? peculiaridades são muito específicas. Os problemas e as pressões que eu tenho no Alto Velho são totalmente diferentes do que eu tenho no Baixo quando encontra com São Francisco, né? Lá eu tenho uma atividade mais agrária, com mais impacto, uma demanda por saneamento rural, enquanto no Alto a gente tem problema minerário, de especulação imobiliária e todos os outros contextos de um grande centro urbano na cabeceira da bacia, onde produz água para a bacia inteira. Agora o São Francisco, um dos maiores e mais importantes rios do Brasil, né, Maciel? Olha, o São Francisco é muito desafiador, viu? Porque nós Quantos estamos estados, falando 6 estados e o Distrito Federal, 505 municípios, 640 mil quilômetros quadrados, é maior que muitos países juntos. Então, falar de gestão descentralizada, participativa, democrática das águas, numa bacia tão diversa como a de São Francisco, é muito desafiador. Quais têm sido as principais pautas, os desafios atualmente? Olha, o São Francisco, ele implementou a cobrança em 2010 e ao longo desse tempo nós fomos aprendendo muito como planejar melhor a otimização dos recursos, como, por exemplo, no início nós elaboramos um plano baseado no nosso plano de recursos hídricos, fizemos um planejamento para a recuperação hidroambiental na bacia, que observamos, por exemplo, que não tinha recurso em outras esferas de governos, por exemplo, para a recuperação hidroambiental. Depois passamos para a elaboração de planos municipais de saneamento básico, assim como o Velhas também passou por isso. Elaboramos 116 planos municipais de saneamento básico em toda a bacia de São Francisco e também elaboramos vários outros projetos e ações concretas. Por exemplo, o comitê esse ano, ele entregou 2 obras extremamente importantes e grandes, que foram a maior obra de abastecimento d'água de uma comunidade indígena no Brasil, foi em Alagoas, com recursos oriundos da cobrança. Olha que orgulho para nós de Comitê de Bacia. Porque ninguém olhava por esse povo. É responsabilidade de quem quer que seja, mas ninguém olhava para essa comunidade ribeirinha
passando sede, passando dificuldade. Então, o comitê olhou. E também lá na Foz do São Francisco, em Piaçabuçu, nós entregamos os tanques pulmões, que é com as baixas vazões do Rio São Francisco, a população de Piaçabuçu, ela começou a ter água salinizada e a população adoecendo consideravelmente com pressão alta. Então, nós fizemos uma adutora a montante, o comitê fez a captação, fez todo o processo, fez o projeto, instalou 3 tanques pulmão para abastecer toda a população de uma cidade imensa como Piaçabuçu, mas assim, outros projetos e outras ações que nós estamos trabalhando em conjunto. Marcel, algo que chamou muita atenção no São Francisco é um trabalho que vocês fazem de comunicação, de educação ambiental e sempre levando a imagem do comitê, do território, para além do comitê, né? Eu vi no Carranca, você está com a camisa aí. Sim. O trabalho de comunicação de vocês é algo assim muito profissional e que é necessário para a gente falar para outros públicos, né? Comenta um pouquinho como é que é o desempenho disso. Olha, quando eu comecei no comitê, eu falei o seguinte, se não tiver um plano de comunicação no comitê, eu saio do comitê. Porque, além de tudo, eu sou também da área de comunicação. Então, eu sei bem o que é isso. Não adianta a gente só fazer. A gente tem que mostrar, a gente tem que compartilhar. Então, a nossa comunicação, ao longo dos anos, nós fomos profissionalizando cada vez mais. Porque nós queremos alcançar diversos públicos. Públicos internos da bacia, com algumas pautas inclusivas, algumas informações, o que está acontecendo em cada região, porque o São Francisco é muito gigante. E também pautas externas, o que é que nós queremos levar de mensagem, o que está acontecendo no São Francisco para o público externo. Então, nós temos uma campanha, Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico, que nós já estamos no 10º ano dessa campanha. Tem muitas publicações, muito né? certo, muitas publicações, jornais, revistas. Para você ter ideia, esse ano nós lançamos a campanha Viro Carranca, que foi baseado, o tema foi voltado às comunidades do São Francisco, à valorização dessas comunidades. Nós fizemos o lançamento no Salão Nobre do Congresso Nacional. É a primeira vez que uma instituição que não é do Congresso Nacional do parlamento faz uma coletiva de imprensa e uma abertura lá. Então, esses são os espaços que os comitês precisam estar, precisam ocupar, porque nós precisamos mostrar para os parlamentares também que nós existimos em quem somos nós. E que a pauta água é relevante, necessária de estar também inserida no meio político, né? Com certeza. O tempo é muito curto, mas a gente só queria contar um pouquinho das histórias de vocês. Muito obrigado, Poliana, Maciel, por estar aqui conosco no hashtag Fala Comitê. A gente agradece a oportunidade e a gente coloca à disposição. Acho que o espaço é exatamente para essa troca, né? E é muito propício a essa troca de experiências que tem entre o Velhas, o São Francisco, mas outros comitês também ao longo do Brasil. E isso colocamos à disposição São Francisco, Velha, que somos parceiros, somos irmãos, é a mesma bacia, nós temos ações conjuntas também. Estamos aí. Acessem o site do Velhas e o site do São Francisco para saber mais.